tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Te adoro, Rei dos Reis e Senhor, maravilhoso Tu és.
Aleluia, glória a Deus. Isso mesmo, como diz essa música, se eu quiser adorar a Deus em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus disse que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, precisamos não só seguir uma adoração de acordo com a palavra, mas acima de tudo, uma adoração totalmente verdadeira, né? Porque alguns pensam assim, bom, se eu nasci de novo, eu já ando no Espírito, então eu já adoro em espírito e em verdade. Mas na prática nós sabemos que mesmo pessoas que nasceram de novo, né, e que realmente estão até cantando músicas de acordo com a verdade, com a palavra, podem estar realmente não adorando a Deus, porque a adoração implica uma exposição diante do Deus Todo-Poderoso, adorar Ele como o que Ele é, né? Pelo que Ele é, melhor dizendo, diante da sua face. Então é necessário uma atitude correta de coração para adorar a Deus. É possível, eu que trabalhei já durante muitos anos no louvor, eu sei que é bem possível a pessoa cantar uma música totalmente alinhada com a palavra e até mesmo tentar, né, adorar a Deus levantando as mãos, mas se não envolver o coração, irmãos, essa adoração não é em espírito ou em verdade. Pode até ser em verdade, mas talvez não seja em espírito, apesar da pessoa ter nascido de novo. É bom deixar isso bem claro, porque tem realmente algumas atitudes que parecem, mas não são. Mas não é esse o tema de hoje, amém? Nós estamos aqui para continuar os nossos Salmos da Fé. O Salmo de hoje é o Salmo 94. Eu creio que essa live não vai ser muito extensa, né? Mas porque o Salmo 94 não é tão grande assim, né? Então, o Salmo 94, vamos ler ele, diz o seguinte: Ó Senhor Deus das vinganças, guarda bem essa palavra, vingança, porque esse é o tema do Salmo, né? Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes darem descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lhe-ão todos os de reto coração. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que tenho, que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Amém, queridos? Veja muito bem. A gente tem sempre citado essa questão de que os salmos
foram escritos na Velha Aliança e precisamos lê-los e meditar nele conforme a Nova Aliança, né? Precisamos entender que aqui há simbologias, mas tem coisas que são verdades eternas, né? Independente de qualquer que seja a aliança. Com certeza o relacionamento de Deus para com aqueles que têm aliança com eles mudou, não porque Deus mudou, mas porque aqueles que têm aliança hoje nasceram de novo, são novas criaturas e são justiça de Deus, não é? É diferente do povo de Israel, tá? Deus continua sendo o mesmo. Mas veja bem, uma verdade que nunca vai mudar é que Deus é o Deus das vinganças, né? O que se está sendo feito, o que está sendo semeado, será colhido. Queira o homem isso, ou não queira crer, crendo ou não crendo, de todo jeito haverá retribuição. Para as nações ímpias, para as pessoas que vivem em impiedade, com certeza haverá uma retribuição fartamente profetizada nas páginas da Bíblia. Retribuição essa que a gente vê claramente sendo os 7 anos da grande tribulação, onde milhões, bilhões, na verdade chegarão a bilhões, a quantidade de pessoas mortas durante os juízos da grande tribulação, né? Onde tudo vai acontecer, desde guerra, mortandade, doenças, ataques de animais, pedras que caem do céu, um cometa, um asteroide que cai do céu, águas que ficam contaminadas e tantas coisas mais profetizadas como resultado de um juízo que está sendo acumulado para o final dos tempos. Um juízo que foi fartamente profetizado. Então, para as nações ímpias, para aqueles que vivem em piedade, há uma retribuição garantida, líquida e certa, quer as pessoas creiam ou não. Na verdade, é bem típico elas não crerem, porque a própria profecia bíblica mostra que durante a grande tribulação, as pessoas que vão estar aqui sem se converterem, né, vão realmente sempre xingar a Deus, falar mal de Deus, dizer que Deus não existe, e até mesmo se alguém vier com uma palavra, né, durante o período da grande tribulação, uma Bíblia, a pessoa vai dizer, mas que Deus é esse? O Deus que eu conheço é um Deus de amor, né? Isso já vem sendo semeado durante os séculos, principalmente nesse século XX, né, com algumas doutrinas estranhas vindas de outras religiões, que dizem coisas que a Bíblia não diz, né? Por exemplo, é muito comum o mundo dizer que Jesus pregou o amor. Bom, de certa forma ele pregou o amor de Deus, sim, e o amor de Deus expresso no seu mais alto ato, que foi dar o seu próprio filho. Mas a pregação de Jesus não consistia de amor propriamente dito, né? Consistia de amor no sentido geral. Consistia de ser as boas novas do Evangelho, boas notícias, coisas boas, e nisso, nesse fato de serem boas notícias, estava inserido ali tudo que é o amor de Deus, né? Mas a mensagem central de Jesus, todos sabemos, se você fizer um estudo apurado do Evangelho, vai ver que a mensagem central de Jesus, por repetição, era sempre fé. Ele pregava fé, ele ensinava fé, ele questionava quando alguém não estava com fé, né? Ele dizia que você não tem ainda fé, né? Ele advertia o mundo dizendo, ó geração incrédula e perversa. Ele exaltava pessoas que agiam em fé, como a mulher cirofenícia, o centurião romanos e outros tantos, né? A mulher do fluxo de sangue e todos eles, e repreendia até mesmo os discípulos por não crerem naquilo que Deus, ele mesmo tinha dito. Nós vamos sair dessa margem do lago e nós vamos para o outro lado. No meio do caminho houve uma tempestade e eles estavam com medo. E Jesus diz, onde é que está a fé de vocês? A mensagem central de Jesus é fé. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo tende a pregar algo, dizer algo de Jesus que não é verdade. Uns, mas da esquerda, dizem que ele era uma espécie de comunista. Outros, contaminados com mensagens mundanas, dizem que Jesus só pregava o amor e coisas, né? E flores e tal. E essa não era a mensagem central de Jesus, né? Era o amor no sentido de que eram as boas novas, mas a mensagem central de Jesus era fé, porque ele sabia os dias que virão, como esse que nós estamos vivendo agora, em que a mensagem da fé é extremamente importante. Pois bem, por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque essa verdade da vingança, ela vai se cumprir, irmãos. Então a Bíblia adverte sobre que nós não devemos ter esse pensamento de vingança. O próprio Salmo 37, um salmo
salmo que nós já passamos aqui, ele fala até isso, né? Nós já tratamos sobre isso, quando diz assim: deixa a ira e abandona o furor, no versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É uma promessa. Deus diz: olha, abandona esse negócio de ira, porque minha é a vingança, minha é a vingança. Ele diz também lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 19: não vos vingueis, versículo 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é o Deus da vingança, mas ele diz o seguinte: deixa comigo que eu vou resolver. Deixa comigo que eu vou resolver. Não cabe a você ficar irritado com pessoas ímpias ou pessoas que na verdade estão sendo usadas por demônios, infelizmente até mesmo crentes, né? Tenho 30 e tantos anos de crente e sei, não sou tolo, nem posso pregar tolices para você. Existe um livro muito bom do irmão Reagan, que é a Igreja Triunfante, onde ele fala que existe a possessão, que é quando alguém tem um demônio. Isso é uma pessoa do mundo que tem demônio, né? Alguns ficam possuídos por demônios. E existe como se diz a palavra, esqueci agora, quando um demônio está usando a carne de um crente. Infelizmente, irmãos, é muito comum cristãos que estão operando na carne serem usados por demônios, né? E esses são os tais que às vezes até mesmo no meio das igrejas desanimam o próximo, perseguem o próximo, têm inveja do irmão, né? Por causa de uma questão ministerial. Inclusive esse é o cúmulo dos cúmulos, é quando ministros que deviam estar dando exemplo ficam enciumados, né? Pastores ficam enciumados, mestres ficam enciumados, profetas ficam enciumados. Tem profetas que ficam enciumados porque o outro profeta foi convidado para algum evento e ele não. Então isso é de uma tolice que não tem tamanho. Pessoas que deveriam estar dando exemplo estão o quê? Sendo operando na carne. E acontece, irmãos, que muitas vezes dentro da igreja você pode estar sendo prejudicado por um irmão ou irmãos que estão debaixo, operando na carne pela influência de demônios. Isso, opressão. A Karen me lembrou, é isso mesmo, Karen. Possessão, opressão. Então, pode haver cristãos que estão sendo opressos. E a opressão vem por eles ter contato com coisas que não deveria e também pela sua carnalidade, né? Porque está irritado, porque está com ciúme. As obras da carne são conhecidas: iras, porfias, discórdias, né? Facções, divisões. Infelizmente, na vida da igreja, eu já tenho tantos anos dentro da igreja e vi muitas igrejas que havia isso, divisões, facções, porfias, ciúmes. Ainda hoje a gente vê igrejas onde os líderes são ciumados, tendo as ovelhas como se fosse possuído, propriedade deles, né? Isso é carne, irmão, isso é carne, e quem opera assim muitas vezes é usado por demônios. Mas o que eu estou querendo dizer com todas essas coisas ruins que acontecem, não só com pessoas do mundo prejudicando você, mas também até mesmo da igreja. O que eu estou querendo dizer é que você não tem que buscar vingança, você tem que se envolver com o Espírito, você tem que se envolver com a verdadeira adoração, você tem que se encher do Espírito, orar em línguas todo o tempo. A Bíblia diz lá em Judas que quando nós oramos no Espírito, ou seja, oramos em línguas, nós estamos edificando a nossa fé santíssima através da oração constante em línguas, irmãos. Uma das maiores tolices que eu já vi sendo ensinadas nas igrejas, e alguns até nem têm coragem de ensinar, mas isso fica meio que nos bastidores, assim, um passa para outro, que passa para outro, é aquela tolice de dizer que um batismo de Espírito Santo só é verdadeiro quando a pessoa só ora quando é um mover de alguma coisa e Deus é quem faz a pessoa orar. Irmãos, que tolice! A pessoa é batizada com o Espírito Santo. Se ela foi revestida de poder, é ela quem começa a orar em línguas, irmãos. Quando Paulo diz que nós devemos orar em línguas, quando Judas diz que nós orando no Espírito em todo o tempo, e inclusive Paulo diz lá em Efésios, orando no Espírito em todo o tempo, está claro que é uma ordem, que é um ensino. Você que tem que
começar, ora, se é Deus que no meio de um evento está começando de conta própria na gente, irmãos, então como é que eu vou obedecer a algo que não tem a ver comigo? Com efeito, o batismo no Espírito Santo vem de Deus, mas depois que você é batizado com o Espírito Santo, o orar no Espírito, se encher do Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, em línguas, é você que começa, irmão, é você. Então esse foi um dos maiores erros doutrinários que se passava nos bastidores da igreja durante muitas dezenas de anos, né? Houve o Pentecoste, um mover pentecostal, o avivamento pentecostal na Rua Azusa, né? Lá no início do século XX, e aquilo foi passando, mas a verdade é que havia muita infantilidade, e as pessoas ainda estavam aprendendo a se mover no Espírito, mas a gente começa a aprender como tem que ser quando a gente vai para a Bíblia, irmãos. Então é preciso entender que a igreja equilibrada, ela se alimenta do Espírito e da palavra. Por se alimentar somente de mover do Espírito, foi que algumas igrejas chegaram a esse vamos dizer, absurdo, desequilíbrio, vamos dizer assim, de pensar que só pode fluir em línguas quando estiver no meio de um evento, irmão. Mas a Bíblia deixa claro que orar no Espírito é você que começa. O batismo vem de Deus, vem do alto. O enchimento do poder vem do alto. Mas quando você quiser, se você já é batizado no Espírito Santo, você começa a orar em línguas. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se enchendo do Espírito, se enchendo toda hora da palavra e do Espírito, irmãos, com certeza você vai ficar longe do sentimento de vingança, que é um sentimento carnal. Deixa a ira, abandona o furor, como diz o Salmo 37, porque certamente isso acabará mal. Deus é o Deus da vingança. E aqui no Hebreus capítulo 10, versículo 29 em diante, diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Misericórdia por esses irmãos que vivem operando na carne, irmãos. É muito perigoso. Deus não nos chamou para operar na carne. Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Mas é possível que alguém que já tendo o direito de estar no Espírito, adorando em Espírito em verdade, possa teimar e deixar a velha natureza se levantar e opere na carne, tá? Então, Paulo deixa claro lá em Romanos 8 que nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Sim, mas isso é uma verdade posicional. Assim como eu sou justiça de Deus. Mas, mesmo posicionalmente eu sendo justiça de Deus, se eu teimar em operar na carne, eu pratico injustiça. Que absurdo. Se eu sou justiça de Deus, eu não fui chamado para praticar pecado, praticar injustiça, porque o pecado, como diz Romanos capítulo 6, o pecado não tem poder de domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça, irmãos. A graça opera em nós, o Espírito Santo habita em nós. Tudo é uma questão de decisão. Você vai colher o fruto daquilo que você decide. Se você decide operar na carne, se você decide praticar injustiça, se você decide praticar pecado, você vai colher o fruto da injustiça, o fruto da carne, e o resultado é sempre uma forma de corrupção. A palavra corrupção é morte, é apodrecimento. É uma morte lenta que começa por dentro e chega fora. Então a Bíblia diz que a inclinação, Romanos capítulo 8, a inclinação para a carne vai gerar morte, mas para o Espírito dá vida e paz. Nós fomos chamados para se inclinar para o Espírito. Então deixa a ira, deixa o sentimento de vingança, porque Deus é o nosso juiz. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Tranquilo, fica calmo. Investe o teu tempo não em ficar pensando naquilo que alguém fez contra você, porque não se lembrou de você. Irmãos, isso é a coisa mais comum. Se você ficar o tempo todo irritado ou
triste ou magoado porque pessoas não lembram de vocês e quando lembra é para falar mal, ou armam arapucas, ou são usados por demônios, sejam elas crentes ou não, irmãos, procura deixar isso para lá, perdoa, porque não vale a pena, você sempre vai encontrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta nem quebrar o que eu vou dizer, porque isso a própria Bíblia diz isso. Quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, ele disse que nós teríamos, quem deixa a vida por ele, teria 10 vezes mais fazendas, família e tudo, casas, bens, mas com perseguições. Então, eu vou dizer, irmãos, você sempre vai encontrar alguém que é usado por Satanás para te perseguir, ou para te oprimir, ou para falar mal de você, ou para esquecer você. Então, se você ficar se magoando e entrando em depressão por causa disso, você vai sofrer muito, irmãos. Eu sei, porque eu sei que você pode ter um pensamento, a tua mente pode trazer pensamentos que botam você para baixo. Mas, irmãos, veja bem, maior o que está em você do que o que está no mundo. Não dá vamos dizer assim, pano para manga, como diz lá no Nordeste, ou seja, não dá facilidades para o diabo tentar destruir a tua vida, te desanimando, trazendo pensamentos ruins e você dando crédito a isso, e até mesmo você ouvindo histórias sobre outras pessoas que estão te perseguindo ou fazendo mal contra você, ou você tem na sua mão a própria prova do mal que alguém fez contra você. Perdoe, abandone o sentimento de vingança, abandone o sentimento de furor, porque isso com certeza acaba mal. Acaba mal porque você abre a sua vida, a brecha enorme para ataque de demônios. Você vai ficar insatisfeito. Você não vai andar no melhor de Deus se você ficar operando na carne, né? Com raiva, com ira. Abandona isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, como diz Tiago. Ou seja, não deixa passar de um dia para o outro. Irai-vos, mas não pequei. O que é que significa isso? Você pode até se irritar, né, com alguma coisa, mas não pequeis, ou seja, não deixa passar de um dia para outro, perdoa, né? Ou se você teve uma discussão com alguém, vai lá até essa pessoa e reata a aliança que você tem com ela. É evidente que se for gente do mundo, eu aconselho você nem procurar, talvez só um pedido de desculpas, porque pessoas do mundo não entendem, né? Eu já tive esse tipo de coisa, eu já fui, há muitos anos atrás, fui pedir perdão a uma pessoa do mundo, ele ficou rindo da minha cara, né? E ficou fazendo pouco caso, e aí você fica mais triste, porque a pessoa está, como diz o termo de hoje em dia entre os jovens, né, zoando de você, vai fazer pouco caso de você, te humilhando. O ideal é você perdoar a pessoa e deixar para lá, né? Deixa isso para lá. Se tiver a oportunidade de pedir desculpas, alguma coisa assim, menos espiritual, porque a pessoa do mundo não entende, o Deus desse século cegou o entendimento, eles pensam que não existe isso de perdão. Mas se você pedir desculpas, pelo menos ele vai imaginar, ou ela vai imaginar, que você não é aquela pessoa que ele ou ela está pensando. Amém? E daí pode abrir a brecha para uma pregação do Evangelho futuramente para essa pessoa. Mas vamos dizer, finalizando, o pensamento central desse salmo: Deus é o Deus da vingança. Deixa toda a ira, Ele vai solucionar. O que a pessoa semeia, a pessoa colhe. Tudo o que o homem semear, isso irá colher. Isso é uma verdade espiritual que vale para todos, não é só crente não, viu? Vale para todo mundo, crente, descrente, ateu, desviado, todo mundo, vale para todo mundo. O que você semeia, você colhe. Amém? Tanto coisas más como coisas boas. Quando você semeia coisas boas, você colhe coisas boas. E as coisas más, né? Parte é porque abriu a brecha para demônios, e parte é porque no futuro a vingança de Deus vai se manifestar, porque Deus é justo. Confia no Senhor de todo o coração, não te estribas no teu próprio entendimento, não fica procurando fazer com o teu próprio braço, confia no Senhor, isso é fé. Ele deixou valiosas, preciosas promessas para que por meio delas a gente alcance toda a plenitude de salvação em todas as áreas da nossa vida. Amém? É maravilhoso a palavra de Deus. Esse foi o Salmo 94. Seja abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus.